Nós estamos com 31 participantes. E vamos chegar aos 50. Bem, boa tarde a todos. É um prazer muito grande recebê-los. Estamos isolados socialmente, mas ligados no sentimento, né? Ligados pela imagem do computador. E hoje nós vamos ter a nossa segunda reunião por videoconferência, que foi a maneira que nós encontramos para nos mantermos unidos, ligados e sempre tendo a possibilidade de nos comunicarmos, né? Então, hoje nós teremos uma palestra que traz assunto de uma importância muito grande para toda a população e especialmente para nós que somos servidores públicos e que estamos vendo a nossa situação ser ameaçada. Eu vou passar a palavra para o nosso coordenador para que nós possamos, então, iniciar a nossa reunião. Sejam todos muito bem-vindos. Nelson, a palavra é sua. Tá bem. Primeiramente, eu quero saudar todos os presentes nessa nossa palestra, no ciclo de palestras por videoconferência da FENAD, e dizer a todos da nossa alegria em poder tê-los aqui conosco. Nesse primeiro momento, foram convidados algumas autoridades que são presidentes de confederações e federações nacionais, os nossos presidentes de entidades filiadas, dirigentes de entidades parceiras, e uma referência especial à UNATAC, através da Marilângela, que foi a pessoa que nós temos tido um relacionamento constante agora de proximidade, de parceria juntamente com a federação. Então, eu fico muito feliz em ver aqui várias colegas taquígrafas. Então, se não for nessa reunião, por favor. Pois não? Pode prosseguir, Nelson. Nos prestigiando. O nosso evento vai se dar da seguinte maneira. Eu gostaria de deixar presente para vocês que terá uma duração de 40 a 45 minutos, uma fala do Jorge Misael, que vai nos falar sobre um tema relevante para o serviço público. Eu pediria para vocês também, como coordenação e anfitrião dessa reunião, que, dentro da medida possível, mantivesse os seus microfones desligados. E, ao final desta palestra, haverá a possibilidade de questionamentos dos participantes. E haverá duas formas de fazer essas perguntas. Ou utilizando a sala de bate-papo, o próprio aplicativo, onde a gente vai fazer a triagem aqui dessas perguntas, ou ao final dessas perguntas que nos forem enviadas via bate-papo, a pessoa fazendo um breve sinal com a mão, nós a registraremos para que também faça a sua manifestação. O tempo para questionamento será de 2 minutos por participantes e não haverá possibilidade de réplica nem intérprete das perguntas. Faz a pergunta e é feita a resposta. Uma pergunta por participante e as respostas que tiverem correlação serão respondidas ao nosso palestrante. Então, essas seriam as primeiras recomendações que fizemos referente a essa reunião. Desejamos a todos uma boa palestra. Eu mudei a posição, tá muito. Retorno ao nosso presidente. Vai para cá. Nelson, os colegas precisam desligar o áudio para poder te ouvir melhor. Os colegas precisam desligar o áudio. Eu agora, senão eu vou fazer por aqui. Porque eu não estou te ouvindo bem. Desliga agora, por favor. Boa tarde a todos, dirigentes da FENALE, presidentes e diretores de entidades de grau superior, sindicatos e associações parceiras,
todos nossos convidados especiais. Com as bênçãos de Deus, iniciamos o nosso ciclo de palestras da FENALE com um tema de extrema importância e relevância, qual seja propostas e decisões do governo e suas consequências na vida dos servidores. Nelson, desliga os microfones. Estou tentando. Vai falando, vai falando. Rogério, eles dos outros que estão ligados. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, Legal. nós queremos prestar Covid-19 e, em especial, as memórias daqueles que sucumbiram à pandemia. Para nós da FENALE, estamos de luto e já com muitas saudades de João Elísio, nosso diretor de aposentados e pensionistas, amigo, companheiro de lutas, grande defensor dos direitos dos trabalhadores, incansável combatente do amor e da solidariedade, que entregou a sua vida por se dedicar ao próximo e aos desvalidos. Certamente que Deus, em sua infinita misericórdia, reservou um lugar entre os eleitos para ele. Descanse em paz, amigo, na certeza de que você cumpriu com galhardia e dignidade aqui na Terra. João Elísio, presente. A palestra que hoje nós vamos assistir nos remete à reflexão do momento em que toda a população do Brasil e do mundo atravessa, e, em nosso caso especial, os servidores públicos, em tempo de coronavírus, em isolamento social e de crises na saúde, na economia e profunda crise política. Estaremos todos ouvindo com atenção o que o nosso palestrante tem a nos dizer e esclarecer sobre as consequências das medidas governamentais na vida da sociedade e, especialmente, o que afeta o servidor público. Muito bem-vindos a mais essa iniciativa da FENALE, que, por certo, será uma nova plataforma de trabalho em defesa dos servidores públicos e da sociedade brasileira. Agora, oficialmente, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos ao ciclo de palestras da FENALE. Secretário, a palavra é sua. Gostaríamos, então, agora, nesse momento, de passar a palavra ao nosso diretor regional Centro-Oeste, Petrus Elesbon, e falar uma apresentação do nosso palestrante. Por favor, Petrus, tenha a palavra. Petrus? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, gente, boa tarde a todos. Gostaria, primeiro, de solidarizar com vocês todos a morte do nosso amigo, entendeu? Que Deus o tenha. Foi uma perda cruel para nós, um batalhador pelo serviço público, um bom amigo. E parabenizar mais uma vez o Rangel e a diretoria da FENALE, de estarmos sempre nos atualizando e sempre estando ativos quando se faz necessário, entendeu? Eu acho que essa segunda reunião vai ser bastante interessante. O nosso palestrante, o colega Misael, ele, além de prestar serviço para o Cinelese,
ele também presta assessoria política para a FONACAT. Todo mundo sabe que a FONACAT é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, e ela é composta por aproximadamente 200 mil servidores públicos de diversos setores de órgãos públicos. Receita Federal, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Tesouro Nacional, são órgãos tal qual os nossos órgãos de extrema importância para o serviço público. E o Jorge Misael, ele nos acompanha e nós montamos também as estratégias políticas para que a gente possa trabalhar em cima das estratégias do melhor momento. Vamos fazer isso agora, não vamos? Vamos para cima agora, vamos recolher o trem de pouso, vamos negociar com fulano, tudo. Então, ele está bastante habilitado e está vivendo junto com a gente esses momentos e tendo uma missão maior ainda de ficar conversando com os diversos segmentos políticos do Congresso Nacional. Então, eu gostaria de agradecer muito ao Jorge, agradecer a confiança que foi depositada pelo Rangel em nós trazermos o Jorge, e eu tenho certeza que ele vai contribuir muito. Muito obrigado, e agora eu passo a palavra para o Jorge. Eu vou me ausentar, Rangel, conforme eu falei, uns 40 minutinhos, mas eu volto para a gente continuar a ouvi-lo. Muito obrigado, Okay. gente. Valeu. Obrigado a você, Pedro. Dando continuidade, Jorge, a palavra é damos sua. a palavra ao nosso palestrante para que inicie nosso ciclo de palestras FENALI. Por gentileza, doutor Jorge Misael. Senhoras e senhores, cavalheiros, senhoritas, muito boa tarde. Agradeço o convite e as palavras gentis do Rangel, também do Nelson. Agradeço a presença da Fátima Mosqueira, quem eu acompanho no dia a dia do Congresso Nacional. Parabenizo pela força diária de sua atuação lá. É com muito prazer que eu estou aqui hoje e informo inicialmente que, diferente do que pode parecer, eu não venho aqui para impor nenhum tipo de verdade. Na verdade, o que eu quero trazer são perguntas, dúvidas e reflexões para que, a partir dessas dúvidas, a gente consiga estabelecer um novo formato de atuação e consiga também nos colocar como entes participativos do processo decisório. Então, acho que a gente tem poder e influência para isso. Então, eu começaria aqui compartilhando a minha tela para a gente tentar estruturar isso e seguir um roteiro organizado. Se tiver alguma questão em relação ao meu áudio, ao meu vídeo, por favor, me informe. Como vocês sabem, a internet pode oscilar ao longo da tramitação. E se tiver dúvidas, como o nosso secretário já colocou também, fiquem à disposição para colocá-las. Vocês conseguem ver a minha tela? Ok. Ok. Tranquilo. Deixa eu minimizar aqui. Então, a proposta do Rangel foi trazer aí para discussão e para reflexão nossa as propostas e decisões do governo, especialmente aquilo que implica na atuação dos servidores públicos, né? Como o Petros colocou, esse é um segmento que nós tratamos com muita proximidade no escritório, lá na Meta Política, trabalhando com o Sindilet, como ele se colocou, também com o Fórum e outras carreiras do serviço público. Então, quando o Rangel me ligou, me senti muito à vontade para falar que eu tinha algo a contribuir nesse debate, algumas questões para colocar, talvez para atualizar vocês também. E o cenário também está muito propício para isso, né? E eu disse e reforço que a minha ideia não é trazer nenhum tipo de verdade absoluta, impor a vocês, mas sim que a gente possa refletir juntos sobre que tipo de Brasil nós estamos construindo e que tipo de nação nós estamos deixando para trás para as próximas gerações. E, nesse sentido, Mário Quintana falava que não existe resposta certa, né? Mas que existe, na verdade, são perguntas certas. Então, fiquem à vontade para me interromper na medida que acharem necessário e também para perguntar aquilo que eu não consegui deixar bem claro no momento da apresentação. Diante disso, senhores, acho que o momento da pandemia foi bastante importante para a gente colocar algumas coisas em questão, né? Especialmente em relação aos nossos familiares, dar um pouco mais de atenção, reestruturar as nossas formas de trabalho e também colocar a nossa leitura em dia. E, para quem me conhece,
pela também minha área de formação, tem um livro que eu sempre estou lendo, é meio que um livro de cabeceira. E esse livro é A Arte da Guerra, Sun Tzu. Então, vamos tentar estruturar a partir desse livro, a gente vai ver se tem alguma reflexão para a gente do nosso dia a dia atualmente. A primeira é: estamos em meio a uma guerra? É a primeira pergunta que eu coloco para vocês. E essa pergunta é muito real, assim, a gente tem que começar a ver o que é que a gente está vivendo hoje. Se a gente está numa guerra real, e quando eu digo guerra, eu estou querendo dizer guerra social, guerra econômica, guerra de narrativas. Do ponto de vista social, nós temos dois polos muito claros no Brasil atualmente, né? O polo que defende de forma muito aguerrida o presidente da República e o outro polo, no outro extremo, que estava no poder até pouco tempo também. Então, assim, essa, na minha percepção, é uma guerra social que já vem desde as passeatas ali de 2013, 2014, lá com os Black Blocs, e ela se... Oi? Tem alguém querendo falar? Desculpa. Não, Ramizada, estão todos bloqueados as falas. Tudo bem, vou seguindo aqui. Então, na minha percepção, esse tópico da guerra social, a gente tem que começar a pensar se ela é uma guerra com começo, meio e fim, ou se ela é o novo normal. A gente vai voltar a ter parâmetros de discussões civilizatórios, de respeito, de construção de políticas públicas, ou seremos eternamente, a partir de agora, divididos em dois polos que se degladeiam nas redes sociais e em tudo que discorda, não há nenhum tipo de construção coletiva a partir daí. Então, essa é a primeira questão que eu coloco em relação à ideia de guerra social. O outro é a guerra econômica, como eu disse. Eu estava vendo alguns dados em relação aos efeitos da pandemia no Brasil, e já há quem diga, não o governo vai admitir nesse momento, mas outras casas de análise já colocam o PIB do Brasil diminuindo em mais de 2 pontos percentuais. Ou seja, a partir de 2021, nosso PIB já tem a tendência de recuo em mais de 10%. Então, essa guerra econômica, somada à ideia de desemprego e outras conjunturas internacionais, como o comércio internacional também, tem que ser pensado. É para aí que nós estamos indo. E a desigualdade no nosso Brasil que sempre foi muito grande. Como é que a gente vai conseguir equalizar isso com um fraco crescimento econômico? Então, seria uma outra guerra também colocada. E uma terceira guerra, no meu ponto de vista, a gente poderia refletir também aqui, seria a guerra de narrativa. Como eu disse, as redes sociais hoje se tornaram esse polo, esse campo de batalha em guerra de narrativa, né? Tudo se torna um cavalo de batalha em que tem dois extremos lutando loucamente. E a partir dessa briga de narrativa não existe nenhum tipo de razão, geralmente. São dois lados apaixonados por bandeiras e que não se busca nenhum tipo de convergência construtiva a partir daí. Então, na minha percepção hoje, sim, nós estamos em uma guerra. Sim, nós estamos em uma guerra social. Sim, nós temos uma guerra econômica para enfrentar. E sim, nós temos uma guerra de narrativa também em curso atualmente no Brasil. Tudo bem até aí, pessoal? Faz um joinha aí na tela, só para a gente saber que está seguindo. Beleza. Então, vamos lá. A partir do momento que nós temos consciência que estamos num estado de guerra, num momento de guerra, a gente passa para estratégias de atuação nesse ambiente, né? Sun Tzu falava que para a gente sair vitorioso de uma guerra, primeiro a gente tem que conhecer o nosso arena, qual o terreno que nós estamos lutando, o nosso oponente, quem é que a gente está do outro lado e, principalmente, a nós mesmos. Então, a gente vai passar por esse caminho para ver como e que tipo de alternativas a gente pode construir até lá. Então, vamos começar agora sabendo qual é a nossa arena, onde estamos, o que está acontecendo no Brasil atualmente. Conhecendo a arena, como eu disse, hoje o Brasil e o mundo vive aquilo que se coloca como over-information, que é um volume muito grande de informação o tempo todo. Eu queria que vocês novamente colaborassem com a apresentação, me dizendo quem
aqui tem pelo menos 10 grupos de WhatsApp no telefone hoje? Dá um joinha aí pra gente. Pelo menos 10 grupos, pelo menos 10 grupos. Aqui tem. É isso aí. É isso aí. Então, todo mundo hoje tem muita informação, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, blog, site, outras redes sociais, e-mails, ligação. E o que acontece quando você tem esse tanto de informação? Você não consegue mais filtrar. Você não consegue filtrar, você não consegue ler, você não consegue absorver. E, principalmente, você não consegue saber o que é verdade e o que é mentira. E a gente vai para o segundo problema dessa arena, que é a infoxicação, que é a soma de informação e intoxicação. Esse fenômeno também já está sendo estudado, tanto no Brasil como no mundo, que é o seguinte: quando você tem um alto volume de informação sendo bombardeado no seu celular, na sua vida, ao seu redor o tempo todo, você não consegue mais saber o que é verdade e o que é mentira. Porque você não tem certeza sobre aquelas fontes. Você não tem certeza se aquela informação que está lá é real ou não. Então, você começa a entrar num estado, numa bolha, e que você não sabe para onde ir. E a gente chega num momento de estar muito parecido com isso que eu vou colocar aqui agora para vocês na tela. Vocês lembram desse filme, do Twister? Que do nada aparece uma vaca rodando ali. Então, quando você está nesse meio desse conjunto de informações que você não sabe mais o que é real e o que é mentira, você fica nesse olho do furacão e as coisas acontecendo o tempo todo ao seu redor e você não sabe muito bem discernir se aquela vaca é real, se você está num filme, se você está na realidade, e as coisas vão acontecendo. Então, precisa ter muito cuidado com esse tipo de informação, com esse tanto de informação. E a minha sugestão inicial seria colocar para vocês: se você é um dirigente, começa a filtrar o que você precisa de fato. Começa a filtrar o que de fato você precisa saber, qual é o grupo de WhatsApp que é realmente importante para a sua decisão, e pense que você é responsável pela tomada de decisão a partir das informações que você tem. Se você tem informações irreais, inverídicas, que não correspondem ao cenário real, a sua decisão tende a ser não tão clara também. Então, comece a tomar cuidado e se bloquear para esse tipo de coisa. Então, a principal ferramenta para isso é se bloquear de grupos, de redes sociais, de ferramentas que não agreguem valor no seu dia a dia. E uma outra ferramenta também seria aí o outro passo, é ter uma fonte de informação, isso que o Sindilege tem feito de forma muito interessante, confiável. Você precisa ter alguém em quem confiar do ponto de vista de informação, para você ligar, para você consultar, seja um escritório de advocacia, uma consultoria política, um escritório de análise econômica, para você ligar e falar: está acontecendo isso mesmo? É isso? Eu vi isso daqui agora. É isso mesmo? Meu associado está me demandando. É isso daqui mesmo? Então, você precisa de ter uma fonte confiável. Você não precisa de ter milhares de fontes, mas uma fonte confiável, que você possa tomar decisão a partir dela. E uma guerra, o principal ativo que se tem é a informação. Se a sua informação é errada, suas decisões a partir dela também serão. Então, tome muito cuidado com isso. Aqui, reforçando a ideia do nosso ambiente hoje polarizado e o nosso ambiente de dificuldade enquanto Brasil, nós temos hoje quase 13 milhões de desempregados, ou seja, é um número absurdo de pessoas atualmente. Do outro lado aqui da tela, 84,5 milhões de brasileiros aqui aguardando lá o auxílio emergencial. Muitos desses brasileiros, inclusive, eram invisíveis para o poder público. Não se tinha ideia de que essas pessoas existiam, que não tinham documentos, onde moravam, onde estavam. Então, essa é a realidade do Brasil atualmente. A gente precisa entender o nosso cenário para a gente começar a pensar que tipo de ação tomar. Relações institucionais, como é que está atualmente? Vocês devem se lembrar, há pouco tempo teve essa reunião entre o Supremo, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Bolsonaro. A ideia era firmar um pacto republicano. Isso rapidamente azedou. Vocês devem se lembrar também que, atualmente, os poderes estão em atrito. Aqui a gente colocou também a nomeação, que foi suspensa do Ramagem para a Polícia Federal, e em seguida aquele bate-boca entre
o Bolsonaro e o Rodrigo Maia. Então, as instituições estão ganhadas ali o tempo todo em atrito. Esse é o nosso ambiente atualmente. Não acho que seja uma crise de ruptura institucional por hora, porque mesmo não aceitando, do ponto de vista de comunicação, a não nomeação do Ramage, o presidente cumpriu a determinação do Supremo. Então, não acho, na minha percepção, que exista uma crise institucional, mas existe um tensionamento expressivo entre as instituições, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e meios de comunicação. Isso está muito claro, a gente precisa tomar ciência disso. Um outro ponto aqui interessante seria um olhar sobre o legislativo hoje. Estou falando legislativo federal, sei que vocês são os legislativos aí estaduais e até municipais, pelo que me informaram. Então, pensando aqui em legislativo federal, até a semana passada existia um alinhamento muito claro entre o presidente da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Eles tinham acordos para votação combinada, iniciar numa casa e ir para outra. Então, isso estava muito claro e estava funcionando relativamente bem dentro do Poder Legislativo Federal. E aí, na última semana, por conta do PLP 39, de ajuda aos estados, essa relação amargou. Muito porque a Câmara aprovou um projeto, o PLP 149, de 2019, e encaminhou para a Casa Revisora, que deveria, inicialmente, dar parecer em relação a esse projeto. O Davi, como relator, rejeitou da Câmara e aprovou do Senado, ou seja, ele meio que sobrepôs a força do Senado em relação à Câmara, e aí, a partir desse momento, a relação entre os dois presidentes das casas, que era muito coordenada, que tinha ali um caminho muito interessante entre eles, de harmonia e tal, começou a entrar em atrito. Oi, Filim. Até meados de 2019... eu já estou aqui preparando, estou redigindo o texto. Nós dois temos conversado constantemente, quase todos os dias. Eu estou aqui esboçando um pequeno texto, aí nós dois trocamos uma figurinha, fazemos um ajuste, e a partir desse ajuste nosso, aí eu disparo o restante do pessoal. Bom? Tranquilo. Um abraço. Até meados de 2019, do ano passado, tanto Maia quanto o Alcolumbre pensavam em uma forma de uma reeleição nas suas casas, né? E primeiro o Rodrigo Maia foi obrigado a recuar, por já ter ocupado em outras 3 oportunidades a cadeira, e em seguida o Davi Alcolumbre também. Então, hoje eles estão meio que isolados do ponto de vista de futuro dentro das suas casas. Relação externa também igualmente tem atrito permanente, né, com os outros poderes, tem ali até uma certa aproximação com o Poder Executivo em alguns momentos e tal, como foi o caso do afastamento do deputado Wilson Santiago, mas, no geral, existe, de fato, e muito claro, a cada posicionamento do Poder Executivo em relação ao Legislativo, isso que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional colocou como chantagista do Congresso Nacional. Essa fala pegou muito mal e essa tensão é permanente. Assim, o Executivo sempre colocando palavras duras e forçando passeatas para pedindo a fechada do Congresso Nacional, isso piora cada vez mais a relação. Antes de chegar nesse momento, eu queria colocar um outro agravante aí. Eu acho que vocês acompanharam a instituição do sistema de votação remota, que é aquele sistema que os parlamentares podem votar diretamente de suas bases, não precisam necessariamente estar dentro do Congresso Nacional. Esse sistema foi colocado em atividade de forma muito rápida no Senado Federal. Nós fomos o primeiro parlamento no mundo a estabelecer um sistema de votação remota. Então, foi muito elogiado no início, a Câmara, em seguida, também institucionalizou, alterou o seu regimento interno para possibilitar esse tipo de votação. E o que acontece hoje é que esse instrumento, que inicialmente viria só para suprir demandas de ataque às medidas contra o coronavírus, começou a ser usado de forma muito normal. Ou seja, aquilo que era emergencial
para conter a pandemia, para salvar empregos, para salvar a economia, para garantir a compra de equipamentos de segurança, para garantir a liberação do auxílio emergencial, passou a ser usado pela Câmara e pelo Senado como instrumento natural de votação. E você quer ver o resultado disso? É que a gente passa a ter processos legislativos e tramitações muito aceleradas, assodadas, em que a sociedade, ou seja, nós, sindicatos, associações, ONGs, OCIPs, empresas, deixam de participar do processo porque não tem tempo de tomar ciência, de iniciar uma discussão interna e reflexiva sobre os impactos daquela matéria e, principalmente, de interagir com seus parlamentares, com seus representantes. E isso é muito, muito, muito perigoso para a democracia. A gente precisa ter um contato direto, contínuo e transparente com o parlamento. Essa ferramenta ela tem que ser usada exclusivamente para conter os efeitos econômicos, sociais e políticos da pandemia. Ela não pode ser usada de forma a estabelecer um novo formato de atuação. E vocês querem um exemplo? Uma PEC para tramitar na Câmara hoje, ter na Câmara como caso iniciadora, ela tem que passar pela CCJ, comissão especial, plenário no primeiro turno, plenário no segundo, e aí no quinto passo ela iria para o Senado em casa revisora. Esse processo gira em torno de 40 dias. Isso a gente coloca porque a gente estudou as 105 emendas constitucionais promulgadas antes dessa, então dá em torno de 40 dias. Se a gente pegar o orçamento de guerra, a PEC 10, que foi promulgada já como emenda constitucional 106, ela tramitou na Câmara, ou seja, simbolicamente, nesses 5 passos em 3 dias. Ou seja, quando a sociedade estava tomando ciência do que era a PEC do orçamento de guerra, ela já estava indo para o Senado em casa revisora. Então, assim, isso é muito, muito, muito perigoso. A gente está alterando a Constituição de forma muito rápida. As pessoas não têm ideia, as entidades não conseguem se posicionar, a gente não consegue ver a velocidade que isso está acontecendo. E a gente entra no terceiro risco que eu coloco para esse momento do Poder Legislativo e desafio. Eu não sei se vocês têm ideia quantos projetos estão tramitando hoje simultaneamente no Congresso Nacional, se a gente somar a Câmara, Senado, tramitando atualmente, ou seja, proposições ativas. Nós fizemos um levantamento, atualizamos o levantamento que temos no escritório e temos em torno de 35 mil propostas tramitando simultaneamente nas duas casas. Ou seja, como é que você consegue acompanhar essa quantidade de matéria tramitando nessa velocidade de tempo, com esse sistema de votação que não te permite ter nenhum tipo de contato ou de interpretação ou de gestão no dia a dia do Congresso Nacional hoje por conta da pandemia. Então, esse é o legislativo hoje e a gente vai agora para outra parte. Quem é o nosso oponente? Não precisa dizer muito, né? Com essas frases que o Paulo Guedes tem por prazer de quase que diariamente falar. Desculpa. Por favor, não assaltem Brasil. Aqui ele estava se referindo ao servidor. E aqui também, de novo, quando ele chama o servidor de parasita. E esse ponto aqui pegou bastante duro. Não só o Paulo Guedes, né? Acho que todo o Poder Executivo Federal hoje, e inclusive alguns deputados, tem esse padrão de embate contínuo e permanente com os servidores. Isso dificulta ainda mais o posicionamento, a atuação de grupos organizados, como sindicatos, associações, de forma geral. Porque se você não tem confiança de que aquele outro lado vai te agredir, como é que você vai sentar numa mesa para estabelecer um tipo de diálogo produtivo para os dois lados? Você não senta. Se você não confia, você não tem diálogo. Você vai estar o tempo todo em combate permanente. Além do Paulo Guedes, outros membros do Poder Executivo, ministros de Estado e também do Congresso Nacional, eu colocaria aqui que o próprio presidente da República, né, ele tem dificuldades muito claras, assim, porque o presidente da República ele é chefe de poder, comandante da nação e também é um exemplo de liderança para todos. E atualmente nessas 3 instâncias ele tem dificuldades muito claras de saber o que é o Brasil, o que representa as instituições, dificuldade em saber qual é o seu posicionamento, dificuldade quando diz que vai governar pela nova política, e ele colocou todo esse diálogo já depois de eleito.
Então, ele estabeleceu também uma lógica que qualquer pessoa minimamente consciente perceberia logo no início que ia dar errado, que era governar não com os partidos, ou aquilo da velha política, ou toma lá, dá cá, como se diz nos meios de comunicação. Mas ele optou por governar com governadores e também com bancadas monotemáticas. Se a gente for olhar hoje, 1 ano e meio de governo, isso deu muito errado, né? Temos um governo completamente desarticulado, a gente não tem na história um presidente que permaneceu sem partido, até o partido dele hoje é informal, a Arena não conseguiu ser viabilizada. Ele tem problemas sérios de diálogo com os governadores, não só do Norte e do Nordeste, mas se a gente for olhar também Rio de Janeiro e São Paulo, os maiores estados aí também, Witzel e Dória, tem problemas reais com o Bolsonaro. Então, é um diálogo que ele se propôs a fazer inicialmente, modulando, oralizando essa nova política e que não se viabilizou. Então, isso também dificulta a interpretação desse nosso oponente. Com relação às propostas colocadas aí pelo governo, aquela que tramitou e que já foi promulgada mais impactante na nossa percepção e claramente é a reforma da Previdência, né? Se a gente for olhar que são 7 estágios de corte na remuneração e no recebimento de benefício, sendo que algumas foram implementadas de início e outras, como a contribuição extraordinária aqui no ponto 6, ainda não foram sequer colocadas em execução, ou seja, ainda pode piorar muito a contribuição previdenciária com as alíquotas extraordinárias. Então, precisa tomar muita atenção nisso daí tudo. Propostas em tramitação. O que a gente tem hoje no Congresso Nacional tramitando que pode impactar diretamente, decisivamente, a atuação e o trabalho de cada um dos senhores e das senhoras? Nós temos a PEC emergencial 186, que, entre outras coisas, assim como a PEC 188 aqui do Pacto Federativo, estabelece o corte de até 25% da remuneração dos servidores. Essas 3 PECs iniciais aí, elas foram colocadas naquele plano chamado Plano Mais Brasil, e elas estão tramitando, hoje não com tanta força, até porque o senador Eurípides Guimarães, relator da 186, colocou que a PEC já tinha perdido um pouco de força por conta do cenário de pandemia, e cortar serviço público agora seria muito complicado. Mas ela estabelece isso no seu relatório, ele estabeleceu isso no seu relatório e também tinha isso como ideia para acontecer. Algo muito parecido com isso também está na PEC da regra de ouro, né? Na 438, e junto com isso, uma alternativa a tudo aquilo que aconteceu na reforma da Previdência, tem a PEC paralela, a 133 de 2019, o PLP 39, que foi o que eu citei lá no início, a gente colocou ele aqui em propostas tramitando, porque, como vocês sabem, ele não foi sancionado e vetado, na verdade, um veto parcial, né, que está sendo dito por aí que o governo vai fazer, então ele está aqui ainda tramitando porque a gente não tem uma decisão final sobre isso, e mesmo que venha a ser vetado parcialmente, ele voltaria para o Congresso, então por isso que ele está aqui como propostas em tramitação. Além dele, tem o PLS 116, demissão por insuficiência de desempenho, que está no Senado, tem um pedido de urgência lá para ser colocado em votação. Esse projeto é muito perigoso, porque ele estabelece métricas muito distoantes, assim, que depende de uma discricionalidade de cada gestor, saber se aquele servidor teve ou não teve um bom desempenho. E, a partir disso, a estabilidade do servidor começa a ser colocada em risco. E o outro é o teto remuneratório, que atinge, basicamente, as carreiras mais elevadas aí do topo do funcionalismo público. Além das propostas que já estão tramitando, tem propostas em gestação. E aqui eu quero deixar muito claro, senhores, a reforma administrativa não saiu da mesa. Ela continua lá aguardando e ela vai voltar. Esses 2 deputados que nós colocamos aqui, o Pedro Paulo e o Thiago Mitrô, tiveram uma reunião, inclusive, para tratar sobre isso. E, assim, essa reunião não foi muito repercutida e tal, mas a gente já percebeu esse movimento de que, em algum momento, logo aqui no curto prazo, esse tema vai voltar à mesa de discussão. Além disso, a gente tem também o retorno ao trabalho presencial. Eu não sei como é que está a situação de vocês, cada um individualmente, mas aqui em Brasília já existe essa imposição, esse movimento da administração pública solicitando que
os servidores voltem aos seus postos de trabalho presencial. E eu tive uma reunião ontem com o deputado Israel Batista, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, e ele me adiantou que na próxima semana vai ter um movimento muito grande em relação a isso. Porque se a administração pública quer que os servidores voltem a trabalhar, ela tem que se responsabilizar por esse trabalho presencial. Se responsabilizar como? Garantindo a distribuição de máscaras e gel, e também que as cadeiras de disposição dos espaços garanta a distância mínima ali de pelo menos 2 metros de cada um de trabalho. Porque tem salas menores que você vai ter um grupo de pessoas trabalhando, então ele já me adiantou que vai fazer isso daí. Então, para a próxima terça-feira, vocês já podem ver esse movimento acontecendo aqui em Brasília. Também tem a retomada do plano de gestão do Ministério da Economia, e a outra coisa aqui que eu colocaria era a mudança do conceito do que é gasto com o pessoal. Essa discussão também é antiga, mas eu não descartaria aí como algo fora do radar, porque se alterar como eles estão pensando, passar a colocar gasto com o pessoal, com ativo, inativo, pensionista, militar, com civil, você perde a ideia de você ter o orçamento para cada caixinha. Ou seja, você vai misturar o balaio todo e depois você fala, nossa, está grande. Então, tomem muito cuidado com essa ideia de alteração no conceito de despesa com o pessoal da LRF. Nesse cenário, pessoal, que a gente já conheceu o ambiente, o nosso oponente, agora é a hora de conhecer a nós mesmos, né? Eu acho que o serviço público, de forma geral, tem um papel fundamental nesse momento. Ele tem que se colocar como uma força patriótica, para além do que está sendo colocado atualmente. Hoje está muito na moda você sair para o parque e ter alguém lá com a camisa do presidente em verde e amarelo. As cores de apoio ao presidente não podem ser necessariamente as cores da bandeira do Brasil. Os servidores públicos são a representação do que há de melhor e do que há de continuidade do Brasil. Então, o meu desafio e a minha colocação para vocês, enquanto que eu conheço o serviço público, vocês têm que tomar essa força patriótica para dentro, absorver isso e também incentivar familiares. Vejam vocês como influenciadores, pessoas que têm um alto grau de formação, que têm capacidade de influência, que têm consciência do seu estado, e não só aquela pessoa, como é colocado muitas vezes, que está no bem bom, que ganha muito e não faz nada, que não sei o que. A gente tem que começar a trabalhar para acabar com esse estigma e também trabalhar com foco nas ações, para que a gente não fique o tempo todo estigmatizado, no canto, sendo colocado como bode expiatório, como parasita. A gente tem que começar a ser sujeito ativo dessa ação, a começar a colocar as cartas na mesa e não ficar lá como aquela mulher que eu coloquei do Twister, no telefone, a coisa passando, ela que vendo e sem tomar nenhum tipo de ação. A gente tem que começar a ser impositivo, começar a colocar o jogo, colocar a camisa e jogar o que tem que ser feito, jogar o jogo que tem que ser feito. E aí, a polarização que a gente está vivendo hoje, ela foi iniciada ali, como eu disse lá, nas passeatas, talvez, né? Foram movimentos que até hoje a gente não conseguiu compreender muito bem. Então, o desafio que a gente tem também, enquanto entidade, enquanto grupo organizado, é entender que tipo de movimento nós temos, que tipo de percepção a gente pode tirar desse pessoal e como conversar de forma construtiva com essa base raivosa ou com aquela oposição tão distante. A gente precisa estabelecer pontes entre os dois lados. Não vai existir nenhum tipo de construção política que venha resolver os nossos problemas hoje de saneamento, de educação, de saúde, que não passe pela política, que não passe por discussão ampla e abrangente de todo o grupo da sociedade civil brasileira. Então, esse é um desafio que eu coloco para a gente e estou à disposição. Eu falei muito rápido, se deixei de passar por algum outro ponto. Bem, colegas, vamos passar agora ao momento de fazer os seus questionamentos. A gente vai solicitar que todos que queiram se fazer seus questionamentos ao palestrante podem fazer a sua inscrição levantando a mão aí, então, já que não houve nenhuma por escrito, para poder fazermos as falas e a respectiva resposta do nosso palestrante.
Leandro, Espírito Santo. Por favor, Leandro. Está desativado o teu som. Agora sim. Ativa o teu som aí, Leandro. Não está. Isso. Agora sim. Leandro, né? Estamos te ouvindo, pode falar. Não é Leandro, não? Sim, Leandro. Está mudo dele. Está ativado aqui. Vamos ver o que está vendo lá. O dele tá livre, não. Dele. Agora. Ok, Leandro, pode falar agora. Não está. Ele está sem som, Leandro. É o dele lá que está sem som. Leandro. Oi. Oi. Ah, tá certo. Surgi? Nada. Muito bom, viu? Tem uma próxima pergunta que enquanto o Leandro... Vamos no próximo, então. Vai para o próximo. Estamos ouvindo agora, Leandro. Estamos ouvindo. Opa, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Parabéns aí pela iniciativa aí, diretoria da FENALH aí, nossos amigos, hein? Um abraço ao pessoal de São Paulo aí, nossos consternados aí com o João Elise. E vou aí para a pergunta. A pergunta se mistura um pouco entre conhecer o oponente e nos conhecermos. Eu gostaria de saber se a Fonacat, pelo conhecimento que tem e atuação efetiva lá em Brasília, essas votações remotas são questionáveis para a gente poder, talvez, utilizar isso como uma ferramenta a nosso favor? Uma pergunta. Essa pergunta como diretor jurídico. Se ele tem como me responder isso. Leandro, obrigado pela pergunta. Eu te digo que o Fórum estabeleceu um grupo de trabalho, um GT específico, das carreiras ligadas à atuação jurídica, para pensar se essas votações podem ser questionadas. Essa já é uma dúvida que se tem atualmente internamente, tanto no Fórum quanto em outras entidades. Então, está sendo estudada a alternativa para esse modelo. Obrigado. Assim que tiver a solução, passa para a gente, hein? Próxima pergunta, alguém inscrito, por favor. Alguém mais que queira se manifestar, por favor? Eu estou inscrito. Tá, Hélio, por gentileza. Lincoln. Hélio, depois para a ordem, Lincoln. Por favor, Hélio, com a palavra. Boa tarde a todos, ao nosso palestrante. A minha pergunta é o seguinte, a partir de terça-feira, como eu vi frisando aí, vai ser obrigado, né, os funcionários voltar a trabalhar em Brasília. Como todo o Estado é votado, os olhos do Estado é votado na atuação de Brasília, eu acredito que isso vai ser extensivo a todos os Estados, essa obrigação. A minha pergunta é, qual o grau de responsabilidade de cada poder
né, diante de fato que vem acontecer, a pandemia, né, essa Covid-19, qual o grau de responsabilidade caso tenha um servidor que volta ao trabalho em meio a essa pandemia? Hélio, obrigado pela pergunta. Como eu disse, o deputado que é presidente da Frente Parlamentar, ele tem essa preocupação também, e ele vai fazer um combo de atuação. Ele vai atuar no ponto de vista de comunicação, trazendo matéria sobre isso, sobre a dificuldade de se voltar ao trabalho agora, especialmente servidores tidos como vulneráveis, né, idosos ou com tipo de alguma doença cardiorrespiratória. Ele vai apresentar também um requerimento de informação, inclusive a gente já está militando aqui, pedindo para que cada presidente de órgão e ministro de Estado apresente um plano de retorno ao trabalho presencial. E nesse plano de retorno ao trabalho presencial, ele teria que deixar bem claro que tem a possibilidade de adquirir máscaras e álcool em gel para todos os servidores que teriam que voltar a trabalhar presencialmente, e que ele também tem possibilidade de alocar os servidores em espaços que garantam, no mínimo, o espaço, a distância mínima recomendada de 2 metros. Então, ele vai atuar comunicação, requerimento de informação no Legislativo, pedindo ao Executivo e aos presidentes de órgãos isso daí, e também cogita apresentar um mandato de segurança para que o Supremo se posicione. Já boto. Me parece que o CNJ, se não me engano, já colocou o retorno previsto para final de junho. Então, estão tentando ver se isso é real, para vincular também esse espaço de tempo para o retorno das outras carreiras, das outras atividades de serviço público geral. Ok, pela ordem, agora temos o colega Lincoln. Por favor, Lincoln. Ativar o teu som aí. Boa tarde a todos. Consternados aqui em Minas também com a morte do João Elísio, gostaria de perguntar se há um consenso com relação ao retorno ao trabalho de todos os poderes, uma vez que cada poder é independente. Outra questão que eu gostaria de colocar é com relação à possível mudança do orçamento com relação ao pessoal. Seria possível isso? Você tem razão. Os poderes são autônomos e independentes, né, constitucionalmente, mas o que a frente vai lutar com o grupo de servidores é para que não haja nenhum tipo de exclusão, que o servidor do judiciário não seja colocado para voltar a trabalhar presencialmente daqui a quase 2 meses e os servidores do Executivo e Legislativo sejam obrigados a trabalhar agora. Então, nesse ponto de vista, o que está sendo proposto é que, independente do poder que o servidor esteja vinculado, seja apresentado um plano de trabalho para esse servidor e que esse plano estabeleça, também garanta que os servidores vulneráveis para a Covid-19 não retornem agora, e também aqueles que têm pessoas vulneráveis em casa, né? Às vezes você mora com avô, avó e tal, então está pedindo também que essas pessoas também mantenham o afastamento e que continuem trabalhando em modelo home office. Essa foi a primeira pergunta. Com relação à alteração da interpretação da LRF, sim, já no ano passado isso quase veio a tramitar, mas frearam. Então, acredito que nessa ideia contínua e permanente de reforma administrativa, ela deve aparecer. Se não dentro dessa proposta que está por vir, pelo Thiago Mitrô, ela vai aparecer em algum momento esse ano, na minha percepção. Obrigado. O próximo inscrito é o nosso colega e diretor de comunicação, Gaspar Bissolotti. Por gentileza, Gaspar. Misael, foi muito boa a sua palestra, excelente. Parabéns. Obrigado, diversas perguntas, né? Primeiro, duas frentes em defesa do serviço público. Será que eles não conseguem unir isso, não? Eu acho um absurdo. Nós até participamos das duas. Mas está na hora do funcionalismo em geral se unir, né? Porque senão nós só vamos tomar chumbo. Outra coisa, o governo nem pensa, nem os deputados, ninguém pensa em taxar fortunas, em questão da dívida interna, né? Questão da auditoria da dívida.
eles só pensam mesmo em ferrar funcionário, né? Funcionário é que virou a bola da vez. Até onde vai isso? Eu acompanhei de perto essa questão das frentes parlamentares e também fiquei muito assustado de ver que com uma frente já pronta, uma segunda apareceu em seguida. E aí a gente volta naquela ideia do nosso ambiente atualmente, né? Uma frente é muito polarizada, não tem nenhum tipo de diálogo com o presidente da Câmara, nenhum tipo de representação construtiva dentro da casa, é mais para levantar a bandeira e criar coisas. E a outra se propõe a um diálogo permanente, próximo ali com os líderes. Então, assim, são perfis, né? Tem um perfil que é mais propositivo, o outro é mais na ideia de quanto melhor dividir para ganhar. É isso. Com relação à taxação de grandes fortunas, Gaspar, isso tende a voltar, pelo menos, à discussão agora na reforma tributária. Eu tenho uma reunião amanhã com o Aguinaldo Ribeiro, como você deve saber, é o relator das PECs 110 do Senado e 49 da Câmara, que trata sobre reforma tributária. E eles estão percebendo que, como o cenário para os próximos 2 anos vai ser muito complexo economicamente para o Brasil, como eu disse, a gente tem uma ideia de recuo do PIB em até 2 pontos percentuais, aí a partir de 10% negativo para o ano que vem, pelo menos, eles acreditam que talvez discutir com mais firmeza a reforma tributária agora pode ser uma alternativa. E essa sempre foi uma das bandeiras aí colocadas por grupos progressistas. Então, acredito que, pelo menos do ponto de vista de discussão da matéria, vai ser colocado agora. O Aguinaldo Ribeiro está muito disposto a fazer esse tipo de debate. Como vocês devem saber, aí, ele é um dos possíveis postulantes a ocupar a cadeira do Rodrigo Maia. Tanto ele quanto o Marcelo Ramos são os parlamentares do Centrão, talvez mais articulados hoje para disputar a cadeira do Rodrigo Maia. Então, ele tem interesse de sair com essa força de sendo o relator que conseguiu fazer um texto coeso para discussão no Congresso Nacional. Então, acho que essa discussão da reforma tributária, especialmente da taxação de grandes fortunas, deve voltar ainda esse ano. Próximo inscrito pela nossa relação, temos o nosso... Faltou a auditoria da dívida. Concluiu, Gaspar? Faltou a auditoria da dívida. A auditoria da dívida eu não vejo com tanta força assim para voltar a ser discutida. Acompanho o movimento lá da Maria Lúcia Fatorelli, tenho até muita simpatia pelo trabalho dela, mas eu não vejo oportunidade política e nem matéria em tramitação atualmente com essa viabilidade de construir uma auditoria da dívida. Próximo inscrito é nosso diretor de assuntos sindicais, Geraldo Magela, de Minas. Por favor, Geraldo. Boa tarde a todos. Misael, parabéns, excelente palestra. A minha pergunta é uma dúvida que ocorre nesses projetos de reforma que estão tramitando. Eu gostaria de saber de você o seguinte: existe espaço político para que a Câmara ainda vote o projeto de redução de salário ou tente tratar desse tema, mesmo após essa aprovação do projeto de congelamento? Boa pergunta, Magela. Assim, minha avaliação, tá? Me parece que perdeu um pouco de fôlego essa discussão. Mas, como eu disse naquele momento, como a gente tem um sistema de votação remota hoje que é muito ágil em colocar em discussão, em tramitar, em passar sem você ter muita chance alternativa de interferir, de acompanhar como se deve, a minha sugestão é mantenha-se atento. Vigilância nunca foi demais e naqueles pontos que eu coloquei lá, vale a pena ficar com o olho vivo, porque se uma matéria dessa escapa, além do congelamento, ainda tem a subtração de menos 25%. Mais algum colega que queira se manifestar, por gentileza? Eu queria fazer uma pergunta ao Marinho. Carlos Marinho, da Afalesp São Paulo. Por favor, Carlos. Boa tarde a todos. Eu queria fazer a pergunta que em razão da aprovação da PEC da Previdência, ficará difícil de atrair os servidores para novas lutas contra essas novas reformas. Eu queria saber como a gente deve proceder. Ele tem alguma ideia, alguma coisa?
Essa é a pergunta de 1 milhão, Marinho. É a dificuldade que nós temos hoje, né? Como eu falei, a gente tem problemas muito claros e polos muito distintos. Então, assim, a gente tem que trazer coerência e razão para que esses polos se aproximem. Existe uma dificuldade muito grande para isso, porque, por exemplo, o grupo que apoia Lula livre não vai ter coragem de sair em passeata pró-educação com Bolsonaro agora. Então, assim, são grupos grandes, expressivos, que mantêm a sua partidarização eleitoral, o que é legítimo, mas não se consegue construir nada a partir disso. Então, essa é a dificuldade que se tem. E a minha sugestão é que sempre que possível, estimule debates em grandes grupos, como é a FENALE, como é o FONACAT, porque a partir desses grupos organizados, institucionalmente instrumentalizados, com diretorias atuantes, é que você pode começar a construir e propor alternativas. É só através de discussão, e isso, como vocês sabem, é um processo que às vezes desgasta tempo, energia, dinheiro, mas é só assim, não tem outra alternativa, não existe fórmula milagrosa para isso. Exige realmente sentar na cadeira, com humildade, com propostas reais, esquecendo todas as mágoas e rancores que a nossa realidade política nos impôs nos últimos anos, sentar e construir um plano de nação que tenha educação, que tenha infraestrutura, que tenha a questão da desigualdade, que tenha a questão do desemprego. São questões reais que nós precisamos enfrentar enquanto sociedade. A gente não pode perder tempo polarizado em dois campos muito extremados. A palavra continua à disposição dos participantes, por gentileza. Mara, por favor. Boa tarde, amigos, amigas. Prazer revê-los novamente. Muito boa a palestra, o palestrante. Eu queria fazer umas indagações, assim, no sentido que esse ano talvez tenha eleição, né, municipais, e nós moramos nos municípios, e as nossas assembleias, nossos parlamentares vão estar envolvidos, né, também, para eleger os seus prefeitos, ou se eleger e vereadores ou vereadoras e prefeitos. A pergunta é o seguinte, a estratégia, como foi colocado, como que nós vamos fazer com que a sociedade possa também nos ajudar a entender a importância nossa dos servidores públicos e a importância também que a gente não possa perder, como se foi colocado, essas PECs que podem estar aí do nosso congelamento, já foi da diminuição, redução dos nossos salários, junto com essas entidades que o Gaspar coloca, que nós temos hoje grande. Como que é a estratégia da gente se unir essas forças, colocar na pauta do dia, na ordem do dia, tanto nos nossos estados, como na nossa cidade, para que esses parlamentares tenham esse olhar para dizer que os servidores são importantes e que a gente também tem esse contraponto, já encerrando, da questão das dívidas, das grandes fortunas. Como que nós poderíamos colocar isso em discussão de uma forma leve, sem ser grotesca, sem ser de puxar ABC partidos, mas de uma forma de servidor público que quer realmente contribuir, que quer fazer a sua defesa e quer sobreviver. Obrigada, Ótimo. tenho dito. Obrigado, Mara, pela pergunta. O que eu observei aqui, pessoal, especialmente na pandemia, até antes da doença chegar aqui no Brasil, a gente tinha um movimento neoliberal muito grande, né? De fragilizar o Estado, diminuir o número de servidores, de tudo isso simultaneamente batendo a porta o tempo todo. E o que a gente viu, e foi muito bem aproveitado por um grupo de servidores públicos hoje, é o SUS e profissionais de saúde, servidores especialmente, se fortalecendo de forma muito interessante. Ou seja, eles aproveitaram um momento, do ponto de vista de timing, um momento de necessidade da nação para mostrar sua importância hoje. Então, hoje não tem nenhum parlamentar hoje que um gestor do SUS queira falar que ele não vai ser atendido. Por quê? Porque todo o Brasil percebeu a necessidade de ter uma estrutura de atendimento contínuo e permanente que garanta a saúde para todos os brasileiros, assim como diz a Constituição. Então, o SUS, os servidores do SUS, da saúde, entenderam a sua importância no jogo naquele momento e se colocaram na linha de frente para a atuação. Então, isso trouxe para eles um benefício. Agora, eles são completamente ouvidos. Assim como se a gente pensar, há um tempo atrás, o Ministério Público, quando falava de política pública, ninguém dava ouvido,
no início dos anos 2000 e tal, alguma coisa assim, ninguém entendia muito bem o que era o Ministério Público. Não se dava muito ouvido para isso. Depois da Lava Jato, de uma série de outras atividades deles, a gente conseguiu entender um pouco mais o Ministério Público e hoje ele tem alguns ouvidos nos poderes para serem usados. Me parece que hoje também o SUS chegou para ficar. O SUS agora veio, sentou na mesa, e quando digo SUS, estou colocando todos os seus servidores, seus gestores, especialmente, para ficar colocando ali o conhecimento do dia a dia, o que se precisa, como que pode melhorar o atendimento, como pode melhorar a eficiência do atendimento, como que pode ser melhor para o usuário. Então, assim, ter essa percepção da sua importância para aquele momento. E, de novo, o pessoal da saúde ter essa percepção. No legislativo, a gente precisa entender qual é a nossa importância e qual é o momento para a gente mostrar a nossa importância para o Brasil, entendeu? Algum colega mais para se manifestar? As inscrições estão abertas ainda. Acho que a Rita aqui embaixo. Rita, por favor, Rita. Oi. Eu acho que não está me vendo. Bom, está ativado meu microfone? Boa tarde a todos. Está ativado, Rita, por gentileza. A Rita é nossa tesoureira adjunta da Federação São Paulo, por favor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É muito gostoso ver todo mundo, mesmo que distante, e saber que estão todos bem. Isso é muito bom. Jorge, a sua palestra foi muito boa. Abordou vários pontos importantes para o funcionalismo e para a economia nacional num momento tão difícil como esse, que passamos uma crise de pandemia, uma crise econômica, uma crise política. Eu não sei quando tivemos uma crise tão intensa no nosso país, em tantas frentes. E você abordou de uma forma muito boa, e a Fenale está de parabéns por ter convidado você a participar. Obrigado. Mas falando de um outro assunto agora, eu queria pedir licença ao Rangel, ao Nelson, e pedir 1 minuto de silêncio para a gente fazer uma homenagem ao João Elísio, que era um grande companheiro, batalhador, que estava sempre nas frentes, participando de tudo, reuniões possíveis e impossíveis. O Rangel já falou, várias pessoas fizeram isso, mas eu acho que a gente pode homenagem a ele e deixar isso registrado. Obrigada. Então, atendendo à solicitação da colega Rita, vamos fazer um tempo de silêncio em homenagem a João Elísio. Obrigada. Agradecemos a todos os colegas, mais uma vez, por essa manifestação de carinho a esse tão especial colega que tivemos. Obrigado. Rita, continuas com algum questionamento? Não. Obrigada, era só isso. E só parabenizar a Fenale e ao Jorge pela apresentação. Obrigada. Tá bem. Agradecido. Mais algum colega queira se manifestar, por gentileza? Vamos aproveitar a oportunidade. Estamos aqui com o nosso palestrante. Por favor, Fátima. Presidente pedindo a palavra. Eu estou pedindo a palavra. É que eu estou pegando os que estão levantando o dedinho ali, não estão me ligando. Eu também estou, pô. Não, o dedinho na tela, tá. Na tela. Depois para a ordem, então, a Fátima e após a ordem o Rangel. Por favor, Fátima, tem que ligar o teu som aí. Pronto? Tá. Tá ok? Tá, a Fátima é nossa diretora de associações parceiras e é do Distrito Federal. Por favor, Fátima. Isso. Boa tarde, Jorge. É mais um prazer, né, esse instante aí para estar com você. E eu quero só registrar, primeiro, agradecer a sua presença nessa nossa federação, aí, nessa nossa luta também, né? E um momento que nós tivemos aí com você para estar trazendo dúvidas que podem parecer que nós aqui da área federal, por estarmos tão próximos do poder também federal,
a gente tenha conhecimento de tudo. Então, não é bem assim. Tá? Inclusive, houve aí indagações, né, perguntas, que trouxeram respostas e análise aí, as reflexões que você já tem, né, e que, sei lá, engrandecem muito, somaram, tá, em informações. Essa questão era uma pergunta que eu tinha, ainda não tinha essa resposta. E parece que continuamos sem ela, né? Na questão do questionamento com os plenários, né? Com esse trabalho remoto. Isso é uma coisa que está incomodando muito. É muito importante que tenha havido esse avanço, que o Congresso não esteja parado, que esses trabalhos estejam aí em pleno vapor. Mas, ao mesmo tempo, toda a parte democrática que deveria ensejar esse trabalho, ela não está acontecendo. Então, são os grupos, são as entidades, né, que deveriam estar colocando suas posições, na realidade não estão sendo ouvidas. E, a galope, as proposições estão sendo deliberadas, votadas e, às vezes, a contragosto de todos nós. Então, muito obrigada, viu, Jorge? Parabéns. Parabéns Obrigado, a plenária Fátima. também. Obrigado, conheço a Fátima aí. Pela ordem, agora vamos ouvir o nosso presidente Rangel. Por gentileza, presidente. Não, Jorge, é o seguinte. Historicamente, os servidores públicos são taxados, né? Como você lembrou há pouco, de não gostar de trabalhar, de ser leniente, ganhar muito, essa coisa toda. E a gente vê isso historicamente, eu desde que me entendo como servidor público, isso em 1965, e nós escutamos isso. E nós vemos que os servidores públicos, eles estão sempre sendo chamados para atuar e dão resultado e dão o respaldo, tanto na ponta, se você pensar no gari, no policial, no salva-vida, no bombeiro, o professor, o médico e o pessoal de meio de atividade de apoio, como somos a maioria dos servidores do Legislativo, nós somos técnicos, né? E, no entretanto, nós continuamos com essa imagem que se perpetua ao longo do tempo. E agora, recentemente, nós estamos sofrendo uma campanha, parece que tem um objetivo do ministro da Economia. Ele tem sistematicamente agredido os servidores públicos. Existe essa razão, ela é específica para que ele consiga passar as medidas que ele pretende que sejam aprovadas, desgastando a imagem do servidor público? É esse o objetivo? Muito bem lembrado, Rangel. Antes de passar para a sua questão, agradeço as palavras gentis da Fátima. Sempre um prazer também conversar contigo e trabalhar lá no dia a dia do Congresso. Sua percepção é muito realista da atuação lá. E, Rangel, é exatamente isso. Desde o presidente Collor até agora, o tensionamento tem sido cada vez maior em cima dos servidores públicos, né? Cada vez mais se investe em mídia para ir contra os servidores públicos. E a gente, como grupo minimamente qualificado, a gente não pode se colocar como ignorante, esconder a realidade, a gente entende que existem grupos, de fato, privilegiados dentro do serviço público. Existem grupos que recebem muito e trabalham pouco. Existem grupos que não gostam de trabalhar ou que não fazem seu trabalho com zelo. Mas a gente tem que lembrar que isso é exceção. Então, nosso papel também é lembrar que a regra é de servidores que, de fato, estão lá no dia a dia, na ponta, entregando, construindo, buscando, orientando, trabalhando. Então, esse trabalho de desmistificação, ele também é complexo, é um trabalho de formiguinha, né? Eu me lembro na proposta de reforma da Previdência do Temer, a gente andava aqui na Esplanada, Rangel, todos os ministérios, aquelas caixinhas aqui da Esplanada, todos eles e todas as paradas tinham um banner específico
tratando sobre a questão dos servidores. Que a aposentadoria tinha que ser igual para todo mundo, que os servidores não poderiam ganhar mais. Então, assim, e foram milhões gastos nesse tipo de disseminação de informação, como eu disse lá no início. Como é que a gente faz isso agora? A gente não tem o mesmo dinheiro que o governo para gastar, a gente não tem o mesmo tempo para construir esse tipo de narrativa. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que estar mais próximo, a gente tem que trabalhar em bloco, de forma estratégica, tem que agir juntos, tem que movimentar como um pelotão. Então, assim, é exatamente isso, você está correto. Sempre o estigma de pouco trabalho e pouca produção foi feito em cima do servidor público. E para quem esteve do lado do balcão, como o ministro Guedes, ele nunca esteve do lado de cá, atendendo e trabalhando pró-sociedade, sempre foi pró-mercado, ele já tinha essa percepção pré-concebida. Tanto é que já vinha falando, não, livre mercado, pouca intervenção na economia, diminuir a máquina, diminuir o número de serviço público, previdência é cara, a folha é cara. Então, ele já tinha era uma pré-concepção que ele tinha. Acontece que a pandemia engessou tudo que ele tinha construído anteriormente, na mente dele, de diminuição do Estado. Ele não consegue hoje demitir servidores do Ministério da Saúde, como eu falei. Ele não consegue cortar o ponto, 25%, do enfermeiro que está lá na ponta. Ele não consegue, talvez por outras coisas, diminuir a força do policial. Ele não consegue, para essas atividades, de um professor. Para essas atividades que estão na ponta, estão muito próximas do atendimento ao cidadão, ele não consegue mais. Então, agora, como é que a gente mostra para o ministro e para a sociedade a nossa importância, a nossa relevância, a nossa necessidade em melhorar o Estado, a gestão e o nosso compromisso com o Brasil. É basicamente por aí que eu vejo uma alternativa a ser construída. Mas, de novo, é um trabalho de formiguinha, constante e permanente. Não dá para cada entidade fazer sozinha uma estratégia, porque você dissipa a força, não é? Você tem pouca força, todo mundo tem que se sentar, concentrar e sair com um norte preciso. Tanto de comunicação, como de atuação e tal. Quanto mais preciso você for, menos energia cada um vai colocar e a ação vai ser mais impactante, né? Então, a minha percepção é isso, trabalhar em bloco, em conjunto, com estratégia desenhada e todo mundo junto é um caminho alternativo. O cara já pediu para iniciar o vídeo, senhor. Obrigado e parabéns pela palestra, viu, Jorge? Obrigado, Angel. Mais alguma manifestação, por gentileza? Queremos saudar os colegas que, mesmo retardadamente chegaram na palestra, mas estão acessando agora. Nossa saudação especial. Eu sei que para muitos às vezes é difícil, motivo de trabalho, outros compromissos, mas de qualquer forma fica a saudação aqui da coordenação e da mediação do evento aos colegas que agora chegam à nossa sala. Alguém mais que queira se manifestar, por gentileza, a palavra ainda continua à disposição. Por favor. Presidente, não vejo nenhum tipo de manifestação mais com referência a questionamento. Pergunto se damos continuidade dentro da nossa pauta agendada, porque agora são 16 horas e 25 minutos. Bom, se não há mais perguntas, se não há mais pendências, nós podemos prosseguir dentro daquele protocolo que nós tínhamos aprovado, né, Nelson? Tá bem. Eu, em nome da Secretaria-Geral da Federação, também gostaria de agradecer ao Jorge Misael pela brilhante exposição que fez a todos nós, pela sua parceria e disponibilidade nesse momento. Um grande prazer a todos nós ouvi-lo e, com certo, tirarmos alguns pensamentos sobre o que ficou. Nelson, diga. Ele poderia disponibilizar os slides via e-mail. Sim, vamos porque ele está dando ok. Vai ser feito isso e a palestra também estará sendo disponibilizada, toda a gravação, para que os colegas possam acessar depois. Tá bem? Tá bom, obrigado. Bem-vindo. Parabéns, Jorge. Obrigado, hein? Obrigado, Leandro. Bom, presidente, dando continuidade, então, à nossa atividade, lamentando até que o Petros não pudesse ter retornado a tempo, os agradecimentos que já foram colocados a todos, ao nosso palestrante, aos demais colegas, os visitantes da nossa sala, amigos agora, que sempre estarão junto com nós nos eventos que nós promovemos a nível geral do funcionalismo. Nós sempre estaremos convidando vocês a participarem.
que muito engrandeceu a nossa palestra hoje à tarde. Agradeço, em nome da direção da federação, a UNATAC, que vejo aqui vários colegas, como referenciei no início. Muito obrigado por vocês estarem presentes. Quero informar também que logo... Nelson, posso te interromper um instantinho, Nelson? Por gentileza. Magela, por gentileza. Caberia ainda uma última pergunta que me ocorreu aqui agora? Você já está encerrando e tudo, mas caberia ainda? Vamos abrir para ti. Estou à disposição. Ok, obrigado. Por gentileza. Obrigado, Nelson. Obrigado. Liga a sua câmera, Magela. Estamos aguardando. Ok. Perfeito. Boa tarde agora. Obrigado, Rangel. Misael, é o seguinte, me ocorreu aqui uma dúvida agora com relação àquele projeto de avaliação de desempenho. Eu gostaria de um comentário seu acerca de, em se passando esse projeto, se ele avançar, se essa é uma forma indireta que os parlamentares estão encontrando de quebrar também a estabilidade de forma indireta. Angela, a minha avaliação é que sim, uma vez que você flexibiliza, não existem parâmetros muito claros, objetivos, materiais, sobre como que você vai avaliar um servidor, a avaliação passa a ser subjetiva, né? Passa a ser, eu gosto do Magela porque ele é meu amigo. Eu desgosto do Magela porque ele é assim, assim, assado. A gente não tem uma métrica muito clara pelo que está no projeto, eu posso até encaminhar junto com a apresentação o último texto para vocês avaliarem, mas na nossa percepção enquanto assessoria, a gente deixou isso muito claro para os nossos clientes, não existe clareza sobre os critérios que vão ser avaliados dos servidores públicos. Se não existe clareza para isso, o servidor fica vulnerável. Então, a partir daí, quebrar a estabilidade é muito simples. Você pode falar, o cara não teve um bom desempenho. Então, me parece que sim, existe esse interesse, mas ele é fraco, porque a senadora que relatava esse projeto, você deve se lembrar, a juíza Selma, ela está sofrendo processo de cassação. Então, ela que estava levantando essa bandeira de forma muito aguerrida ali, ninguém nem entendia muito bem por que ela tinha tanto interesse nessa matéria. Primeiro ano de mandato, chegou com isso, botou embaixo do braço e quis fazer por valer para que votasse o quanto antes. Então, ela votou na comissão o parecer dela e não conseguiu viabilizar o requerimento de urgência no plenário. E aí a coisa travou, ela não conseguiu mais se dedicar a isso e parece também que o plenário não tinha muito interesse em votar. Mas do ponto de vista de conteúdo do projeto, sim, ele fragiliza a estabilidade dos servidores. Completando a pergunta, por favor. Por favor. No seu entendimento, completando a pergunta. Pode? Fala. Pode, claro. Caso avance esse projeto, você vê o ambiente para esse momento, ou será para os futuros servidores? Pelo que está lá, é agora. Pelo que está lá, todos os servidores atualmente ficariam sujeitos a esse modelo de avaliação subjetivo, imaterial e que deixa vulnerável a estabilidade tão necessária para o bom funcionamento do serviço público. Então, do jeito que está lá, é para hoje. Agora. Tá bem, gente. Então... Lembrando que ele está na casa iniciadora, né? Ele iniciou no Senado, ele está lá ainda, ele viria para a Câmara para ser avaliado na Câmara, e lá teria todo aquele processo de designação de relator, apresentação de emenda, alteração do texto e tal. Mas hoje ele está lá no Senado, aguardando a deliberação desse requerimento de urgência apresentado pela senadora, a juíza Selma. Respondidas as questões que haviam, eu consulto novamente. Existe mais alguma pessoa que queira fazer alguma manifestação? Senão, vamos passar para o período de encerramento. Acho que a Mara ali, né? Da nossa palestra. A Mara está levantando a mão. A Mara está levantando a mão. Por gentileza, Mara. Eu gostaria de ver de que forma nós, né, a FENALI com a Pública, com a FONACAT, essa estratégia de a gente
ter o diálogo com os parlamentares nossos, principalmente na Câmara e no Senado, né? Que fazem, que votam. Como que a gente vai fazer a partir de agora com essa palestra? Salve, Jorge. Muito bom, Jorge. Parabéns, Senale, já dizendo. Parabéns pelas mulheres que estão presentes aí, todo o norte, todos os lugares, todos os estados. De que forma nós vamos fazer as estratégias, se através de uma carta de novo? Como que a gente vai sair daqui dessa palestra com esse fortalecimento dessa união que a gente tem que se mostrar cada vez mais disponível, colocando nosso serviço, como a saúde é importante, como a segurança é importante, mas o legislativo, os servidores legislativos são importantes para esse país e para a população. Obrigada. Mara, respondendo à tua pergunta, que chega de âmbito administrativo, nós, dentro dessa nova realidade que estamos vivenciando na federação, e com o advento agora dessa nova ferramenta para nós, que muito nos facilita o dia a dia nosso, dizer que existe uma programação que nós pretendemos implementá-la, logicamente reunindo a diretoria de forma, logicamente, online, para que pudéssemos tomar o norte em função de todos esses temas, que são vários, agudos e necessários a serem debatidos pelo grupo. Inclusive, já dando continuidade àquela minha fala anterior, que nós estamos partindo para o encerramento, eu queria deixar registrado que no próximo dia 2 de junho, uma terça-feira, nós faremos um comunicado, logicamente, com antecedência. Haverá uma reunião de diretoria da FENALE, onde nós temos que apresentar ao grande grupo um organograma de atuação da federação nos próximos meses. Então, são várias atividades internas e atividades externas, mas dando ênfase a essa questão que tu levantaste agora, da posição da nossa entidade enquanto Federação Nacional dos Servidores do Legislativo. Acho que é muito importante. Não. Pois não. Se você me permite um complemento e uma sugestão, o que a gente tem feito aqui com os nossos clientes hoje é chamado os parlamentares ou próximos ou em dúvida em relação às matérias para discutir isso, igual a gente está fazendo aqui. Chama ele para participar desses diálogos e tenta sugerir, a partir desses diálogos, algumas alternativas para eles. Porque eles também estão isolados, eles também estão em suas casas, você só precisa coordenar muito bem uma agenda de reuniões para que ele também defenda suas pautas, seus posicionamentos. Eles estão topando, a gente está conseguindo desenvolver essas reuniões, então sugiro que vocês também sigam por esse caminho, porque vocês podem ter alternativas a partir daí. Chamar um grupo de parlamentares ou um parlamentar para cada reunião, para cada tema, vai ser bom para o parlamentar se expor e vai ser bom para vocês coletar informações sobre o que ele está pensando lá dentro. Perfeito. Agradecemos a tua intervenção e, logicamente, será considerado a tua sugestão. Obrigado, Israel. Então, assim, gente, dando continuidade ao que eu havia dito, nós teremos promovendo, então, no próximo dia 2 de junho, logicamente que haverá uma comunicação anterior, dando conta de tudo, a pauta para essa reunião, onde vai ser esclarecida uma série de ações da federação para o próximo fim de semestre e o próximo semestre. Queria também deixar esclarecido a todos os participantes que, a partir da próxima segunda-feira, em seus e-mails pessoais, estará sendo disponibilizado o certificado de participação dessa nossa palestra. Então, todos que aqui estiveram receberão em seu e-mail particular, depois façam a impressão, um arquivo contendo esse certificado. E, para encerrar, meu presidente e demais colegas, retomando meu agradecimento ao Jorge e Israel, mais uma vez, e a todos vocês por terem participado e terem engrandecido, fortalecido e nos dado a possibilidade deste evento ocorrer até o momento. Nelson. Ok. Por favor. Nelson, o Petro chegou. Sim, estou vendo. Alguém está me ouvindo aí? Eu ouço, Sineide. Alguém está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu queria não sei se é o momento, se é pertinente, presidente, mas eu queria fazer uma proposta que o senhor levasse depois com relação
as contas da FENALE para ver se tem uma reunião. Isso não seria pertinente agora. Não seria não seria agora esse assunto. Esse assunto Tá bom. não seria pertinente. É só a pergunta. Não, mas, Ozil, depois a gente fala. Tá, aí beleza. você me pergunta que a gente esclarece, tá? Tranquilo, tranquilo. Então, presidente, da minha parte, eu teria como encerrado aqui. Apareceu uma tela branca aqui. Voltou. Da minha parte aqui, eu estaria por encerrado, presidente, a minha fala, agora os agradecimentos, e agora passaria a sua pessoa a continuidade da nossa sala. Por favor. Ok. Bem, o Petros deu entrada na sala novamente. Sim. E possivelmente ele falou que gostaria de falar. Antes de encerrar, você consegue visualizá-lo, Nelson? Sim, ele está aqui. Eu já tinha visto, eu estava falando quando ele acessou a sala, só que agora ele está fez um sinal para ele, logicamente. Eu até citei na minha fala final que eu lamentava a presença dele no momento, não está com nós, mas chegado agora, o Petros tem a gentileza, a palavra está à sua disposição. Presidente, agradecer a oportunidade aí de trocando informações com os colegas dos estados, e realmente vale sempre lembrar e sempre ressaltar que o momento agora que nós estamos vivendo é um momento de solidariedade, é um momento de ajudarmos a quem precisa, de mostrar que o valor do servidor público agora para a sociedade. Então, qualquer projeto, qualquer campanha que vise amenizar o sofrimento de quem precisa, eu acho que a gente tem que estar junto nessa ideia, sabe? E agradecer essa oportunidade e espero que o Misael tenha trocado aí um bom papo aí de informação, e a gente está vendo aí que a nossa realidade realmente não vai estar fácil nesses próximos 3 anos aí que ainda temos pela frente aí de governo Bolsonaro. Muito obrigado. Ok. Bom, retomando então a palavra, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer ao Jorge Misael por toda a atenção que ele teve, o carinho de ter preparado a palestra com esmero, com detalhes, e ter nos trazido uma sequência lógica de tudo o que está acontecendo a nível dos procedimentos no legislativo, principalmente, das iniciativas do governo, que vão certamente impactar a vida da população, e, evidentemente, os servidores públicos fazem parte da sociedade e vão também sofrer esses impactos, né? Então, agradecer muitíssimo, Jorge, a tua palestra, ela foi muito esclarecedora. Eu tenho certeza que as dúvidas que existiam do pessoal, elas foram perfeitamente esclarecidas. Aproveitando para te dizer que, com muito prazer e com muita honra, eu vou precisar do auxílio do nosso secretário, nós gostaríamos de passar virtualmente às tuas mãos um diploma de agradecimento pela tua participação nessa nossa primeira palestra por videoconferência. Nós vamos realizar um ciclo de palestras e essa está sendo a primeira, e com muita honra nós recebemos você para que nos fizesse essa série de esclarecimentos que você nos prestou.
Tá aí, o secretário está tentando colocar a Tá, foto. o presidente me pegou agora, porque eu pedi para ele fazer uma apresentação simbólica e ele me pediu agora o diploma que está aqui, né? Só que eu não havia selecionado ele. Mas de qualquer sorte, Jorge, a gente tomamos por delicadeza e por todo o teu agradecimento a você de promovermos esse diploma de agradecimento da federação pela tua palestra no dia de hoje. Faremos chegar às tuas mãos também, da mesma forma que os demais, por via online, né, esse documento que registra essa tua participação e que ficará marcado na história da nossa federação. Tá bem? Retomando, então... Oi, querido, fala. Agradeço intensamente aí o contato, foi muito produtivo, sempre com muito interesse em aprender, em conhecer, e eu fico muito empolgado em fazer isso. É algo que eu gosto, esse é o meu trabalho, é assim que eu ganho a minha vida, foi a isso que eu me dedico a estudar. Então, me coloco 100% à disposição, ainda mais pelo contato que vocês têm aí com outros parceiros, como o Petros, como a Fátima, como a Magda. Eu estou 100% aqui à disposição em Brasília, vocês têm meu telefone também. E para quem quiser nos acompanhar, eu sugiro que busque aí no site metapolitica.com.br ou então nas redes sociais, Metapolitica BR de Brasil. Nós estamos em todas as redes sociais, então quem tiver interesse em acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, das nossas rotinas, dos nossos textos, nós estamos sempre publicando aí. Agradeço, Rangel, agradeço também ao secretário Nelson, a disponibilidade e a cordialidade das palavras. Obrigado, Jorge, mais uma vez, por toda a atenção e o carinho. Tá. Eu gostaria agora de me dirigir a cada um de vocês que participou da nossa primeira palestra por videoconferência. Eu quero dizer a vocês que está sendo feito um trabalho pela FENALE de, dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo, acredito que muito poucas pessoas, talvez eu seja a mais próxima de ter passado por uma situação de tanta dificuldade. Eu nasci ainda durante a Segunda Guerra Mundial e não me lembro de ter passado por uma situação dessa que nós estamos atravessando agora. E a FENALE está se empenhando para que possa minimizar essa situação e uma forma de nós nos vermos, de nós nos olharmos, de nós nos abraçarmos e diminuir essa distância, né, que essa pandemia tem causado para nós todos. Quero agradecer muitíssimo também a presença daquelas entidades e das pessoas que nós convidamos como os nossos convidados especiais, que nós tivemos uma aproximação grande durante o encontro que foi realizado lá em Salvador, e hoje nós temos uma aproximação muito grande com a UNATAC. Agradecer a Marilândia, que fez os contatos com o pessoal da UNATAC, e também o pessoal da Escola do Legislativo. Nós falamos com o Dr. Florian também. Dizer a vocês que nós vamos programar outras palestras, outros encontros, e aceitamos sugestões, como o Hélio falou, como o próprio Jorge sugeriu. Vamos fazer exatamente isso. E vamos continuar unidos. O Nelson já informou, nós vamos encaminhar a vocês correspondência informando os próximos passos que nós vamos dar através de reunião de diretoria, através de novas palestras, a montagem de uma estratégia de atuação da FENALE durante esse período da pandemia. E o importante é
a participação de vocês. A presença de vocês nos entusiasma, podem ter certeza disso. Nos entusiasma na medida em que nós vemos que existe uma ansiedade, uma vontade muito grande de que a gente prossiga nessa caminhada. E nós todos estamos juntos exatamente para que nós possamos alcançar os objetivos. Que esta palestra possa ter levado a cada um novos conhecimentos, e com certeza foram levados, para que sejam aplicados nas respectivas bases, façam também as reuniões que puderem fazer, mesmo em nível virtual, nos sindicatos e nas associações, sensibilizando os servidores para essa grande campanha que nós estamos fazendo de valorização dos servidores e na defesa dos nossos direitos. Vocês todos receberão oportunamente novas informações que serão passadas pela Secretaria para informar dos novos procedimentos. No mais, gostaria de agradecer muitíssimo ao Petros pela gentileza de ter feito o convite ao Jorge para que ele pudesse vir fazer essa palestra e dizer que a nossa parceria continua cada vez mais forte, mais importante, e nós precisamos disso, estarmos unidos, cada vez mais unidos, para que a gente se fortaleça cada vez mais. Um forte abraço a todos, o nosso carinho, e o Nelson está pedindo a palavra. Pois não, secretário? Não, só para dizer que agora, atendendo, Jorge, eu consegui buscar aqui, enquanto a fala do presidente, ao menos vou apresentar rapidamente aí esse diploma do Jorge. Vou tentar. Tá bem? Só conclua, por favor, presidente, depois eu coloco na tela. Ah, tá. Então, deixo um abraço a todos, uma saudade muito grande de vê-los pessoalmente, abraçar, trocar ideias, enfim, mas com certeza todos nós moramos, cada um no coração do outro, e estaremos juntos pessoalmente assim que for possível. Mas enquanto não for, vamos continuar juntos, unidos e cada vez mais fraternos. Lembrando do nosso amigo João, que nos deixou, infelizmente, mas certamente que Deus, em sua infinita misericórdia, reservou um lugar para ele entre os eleitos, e ele está espiritualmente presente aqui com todos nós também. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima oportunidade, que será breve. Parabéns, presidente! Parabéns! Obrigado, Nelson. Obrigado, Rangel. Valeu, Petros. Valeu, querido. Obrigado, Petros. Obrigado, Nelson. Obrigado, Magela. Obrigado, Marilanjo. Obrigado, palestra. Henrique. Obrigado, Zilneide. Obrigado a todos vocês. Vocês são fantásticos, maravilhosos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Obrigado, presidente. Abraço na família Fenari. Isso. Obrigado a todos. Agradeço aos meus colegas da Associação dos Aposentados da FIAL, também do Rio Grande do Sul, pela participação. Um abraço, um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Felicidades. Tchau. Lucio, Abraço um beijo, viu? Atrasado, mas um beijo. Olha, o pessoal não está querendo ir embora, não querem bater papo. Então, acabou a palestra, acabou a reunião, bate papo agora. Quem quiser. Agora é o bate-papo. Quem quiser falar, pode falar, perguntar. Agora é a hora. Já está vendo aí, olha. O grupo da minha Cacena vai crescer, hein? Tem 9 minutos. Ainda 9 minutos. Então. 16h51, até 16 está para conversar ainda. Então, Leandro está contente. Gostou, Leandro?
Ele desliga o... Não, aqui é tecnologia, rapaz. Quando um fala, ele automaticamente para. Marilanja! Oi, Leandro, tudo bom, gente? Que bom, viu? Foi excelente ver essa oportunidade de vê-los e também falar com todos vocês. Que bom que você arranjou um tempo para chegar ainda. Poxa, foi ótimo, foi ótimo. Obrigada. Eu só quero dizer a vocês que eu estou morrendo de saudade. Que Deus proteja essa família Fenale. Que o nosso João vai fazer falta, mas continuará dentro dos nossos corações eternamente. Se cuidem, porque eu quero muito ver vocês até o final do ano, se Deus quiser. Aproveitando. Gil, vamos continuar com o nosso jogo e da próxima vez vamos ganhar, hein? Olha, aproveitando aí, vocês estão vendo um cartaz na tela, uma campanha que está sendo desenvolvida pela Aspal, pela Palesp, a Falesp, o Sindap, o Sindalesp, de ajuda às pessoas e entidades eu não sei, só São Paulo ou de outros lugares do Brasil, não sei, mas é uma campanha muito meritória, o Gaspar está liderando isso, e essa campanha se dispõe a ajudar. Oi? Fala, Gaspar. O presidente já ajudou a gente. Mas, olha, é muito bom. Gineire, é isso mesmo. A Eliane não falou. Estava quietinha aí. Não falei, estava mais ouvindo, né? Aprendendo da experiência, né? Do que realmente expressar. Porque o que eu tinha dúvida, que eu queria saber, a Fátima questionou perfeitamente. Entendeu? Então, e nós temos que ter próximas, né, fazer as nossas considerações para poder enviar também, né, para chegar a um consenso. Exatamente. Foi uma satisfação enorme revê-los. Tá? Adorei participar. Infelizmente, a anterior eu passei muito mal, porque não tem sido fácil, né? Os dias têm sido bem difíceis lidar com toda a rotina doméstica com a profissional, né? E mais verdade. A preocupação familiar. Eu estou, assim, sobrecarregada, e também as notícias desagradáveis que chegam. Ontem nós perdemos 2 colegas da Alepa, né? Além do João, que vai fazer, né, uma falta imensa. Aquela voz estridente dele não vai sair da minha memória, né? Aquele sorriso, lastro, a gargalhada dele vai deixar muitas saudades. Então, eu sou muito emotiva, viu, Rangel? Por mais que possa não transparecer, mas a perda me abala muito. Obrigado. Com certeza, onde ele estiver, ele está recebendo todas essas homenagens que nós estamos prestando. Eu não ouvi a Vilma, do Rio de Janeiro. A Vilma estava, mas eu acho que não a vejo mais aí. Não, ela estava, eu vi. Mas eu acho que já saiu. Aí, saiu, Ela está lá embaixo, quietinha. Está lá ainda? Não, não, um beijo no coração. O Alexandre de Santa Catarina também não falou nada hoje, velho. O Alexandre chegou, o presidente chegou quietinho. Eu cheguei tão atrasado que não deu nem para falar. Não, na verdade, estava ouvindo, né? Não, mas eu já peguei uma boa ideia que o palestrante deu ali, que eu achei oportuna, que ele sugeriu ao Nelson, para a gente começar a usar essa ferramenta para intimar os nossos parlamentares, né, para participar desses debates de diversos sindicatos, né? Já que a gente não consegue ir presencialmente, atraí-los para vir aqui debater virtualmente com as diretorias, como se estivesse sentado numa mesa. Achei super bacana essa ideia. Não, nós vamos fazer isso, vamos convidar, viu, Alexandre? Nós vamos convidar os parlamentares, quem nos estados, se tiverem a oportunidade de sugerir nomes, nós encaminharemos o convite para que eles venham participar e tudo, entendeu? A ideia é exatamente essa.
Nós temos ali no cantinho também, escondido, o Milton Damasceno ali. Ó. O Milton Damasceno está lá quietinho. Quero só aproveitar aí essa fala do Alexandre Para todos aí, viu? para lembrar. Deus. E é um prazer imenso falar com todos vocês. Meu amigo Rangel, o meu chefe, o Gaspar, o Nelson. Que Deus Obrigado, Nelson. Obrigado, Milton. Estamos juntos. Um abraço a todos. Obrigado, Milton. Obrigado. Gaspar, fala. Só quero lembrar, ó, toda segunda-feira à noite, eu acho que é 19 horas, se não me engano, mas a gente coloca o link depois nos grupos, a Pública tem feito o debate com diversos parlamentares. A Érica Cocai, diversos já estiveram presentes. E são debates excelentes. Então, eu acho que, como nós, inclusive a FENALE, filiada à Pública, acho importante que a gente prestigie lá. Eu sei que também o Sindalesc tem feito várias lives muito importantes. Então, acho que sempre, se nós pudermos participar lá, comentar, parabenizar as entidades, acho que isso é muito importante. Isso mostra uma união de todas as entidades. Isso é muito bom. Nós temos que aproveitar, já que a gente não sai mesmo, vamos aproveitar e vamos mostrar mais ainda o quanto somos unidos. É verdade, é verdade. Isso é muito importante. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades para fortalecer exatamente a categoria dos servidores, né? E vamos fazer isso, sim. Posso só dar mais uma palavrinha? Pode. Já que fui provocado. Ainda tem tempo, Nelson. Tem tempo, Nelson. Só porque ontem também nós tivemos uma reunião aqui intersindicatos, né, da Justiça, o Geral, da Educação e tal, e outros, né, do Ministério Público. E um tema que foi debatido foi justamente no trilho da questão de promovermos campanha, né, alguma coisa um pouco mais grandiosa, na questão da valorização. E, casualmente, a nossa chapa concorreu este ano com o mote de valorização, né? Então, acho que a gente poderia, né, a partir dessa ideia que já está colocada aqui, bem colocada, e aquilo que foi discutido, a gente começar, de repente, né, através da própria FENALE encampando e os outros sindicatos nos diversos estados, começarmos a fazer esse trabalho, quem sabe, né? Sonharmos com uma grande campanha aí, né? Cada um com uma contribuição para a gente conseguir fazer essa mudança do foco, né? De mostrarmos o quanto nós temos o nosso valor enquanto trabalhadores que somos, né? Só para eu deixar esse registro. Ok, Alexandre. Alguém mais quer dar um tchau aí para nós? Eu. Fala, Nelly. Quem? Mara, você já falou muito. Espera aí, Mara. Espera aí, Mara. Espera aí, Mara. Deixa eu ver aqui. A Núbia. Núbia não falou nada, Núbia. Ela está com... A Suzana. Também não. Obrigada. Agora. Muitas vezes, esse falso rancor pode ser usado para ajudar a gente. Está baixinho. Não é água. Olha, o vidro de trás está completamente sujo. Esse vidro aí, ó. Esse aí da sua frente. Não, do meio. Completamente. A Luci. Pega o cantinho de cima. Isso aí. E aí, a Luci é lá de Sergipe. Liga o microfone. Já liguei. Alguém desativou. Agora sim. Pois é, estamos aí. Gostei muito da palestra, muito proveitosa para os servidores, né? Essa busca de saber como a gente deve agir para nossa proteção, proteger o nosso servidor público. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Abraço. Tchau. Mara, fala rápido, Mara. Mara. A importância de a gente se cuidar. Nós fizemos uma live do Fórum Popular de Mulheres, isso que a Eliana fala é muito difícil mesmo para nós todos, homens e mulheres, e nós mulheres que estamos em casa trabalhando,
cuidando da família da gente, tudo. Então, eu acho assim que essa questão das perdas, né, é muito difícil, né? A gente perdeu o João Elísio, a Nete primeiro, nós também aqui no sindicato, nós estamos com amigos internados, o tempo todo monitorando, mas uma coisa que eu quero colocar, como eu já fui da saúde, né, da gente se cuidar mentalmente, da gente poder em casa ver de que forma um minuto, tempo para poder nos organizar a nossa mente, fazer exercício, caminhar, se não puder, fazer algum tipo de coisa que nos dê prazer, que nos faça a gente poder tocar essas lutas que a gente tem tão grande para ir. Então, é só isso para vocês. Muita saúde, muita paz e logo a gente vai se encontrar. Um abraço. Obrigado. Ok. Estamos terminando, secretário? Não, já passamos o horário. Ah, é? Alguém mais quer dar um tchau? Quero dar um tchau. Aneli, Gaúcha. Oi. Eu quero agradecer a FENALI pela palestra maravilhosa, uma palestra muito proveitosa, e a saudade é imensa de todos, né? Eu acho que nós que estamos há muito tempo, vocês mais ainda, nesses eventos, então a gente já criou, já é uma família, família FENALI. Então é muito ruim, é muito triste a gente não poder ter esse convívio novamente, né? Mas eu creio que em breve, nós estaremos todos juntos, nós estaremos todos ali nos abraçando, nos confraternizando. Eu creio que isso vai acontecer. E como a Mara falou, essa questão de toda essa questão da pandemia, de você estar com medo, a questão do emocional, o emocional, se você não tiver um equilíbrio emocional, você acaba até pirando, até achando que você tá doente. Então, tudo isso a gente tem que pensar e crer. Eu sou uma pessoa que vocês sabem que eu sou evangélica, então eu creio muito no Deus que eu sirvo, e eu acredito que a gente tem que ter um pensamento positivo, uma fé e uma confiança. E se tivermos uma enfermidade, que o Senhor nos livre, o Senhor nos cure. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, essa fé e essa confiança em Deus sempre, para tudo na nossa vida. Amém. 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 Quem mais quer? Rita? Quer falar, Rita? Ah, só dando tchau. Só estou dando um tchau aí, o microfone ficou aberto por um minuto aí. Mas tchau para vocês, um abraço para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Vou imitar o Tassi. Tchau, Rita. Tchau. Um abraço Obrigado. a todos aí. Tchau. Beijo a todos. Fala, Leandro. Não, só quero tirar uma selfie com você. Pera aí, fica aí. Ele quer tirar só com o Rangel, é? Pois é, rapaz, tem que tirar com todo mundo. Quer tirar só com o Rangel? Coloca todo mundo Olha aí, ó. Meu Deus. Tá 2 minutos só agora. Quem quer se dar tchau? Vamos lá. Leandro. Leandro já deu muito tchau. Olha a selfie com a Mila aí, peraí. Aí, Mila, tirar a selfie com você. Núbia já falou, né? Marilândia já falou. Quem é que está faltando dar o tchau? Tá, faltam uns quantos aí. Não, secretário. Rangel, o Flávio não pôde participar porque ele teve médico, ele tinha uma consulta, tá? E ele pediu para avisar. Tchau a todos. Cada ausência do Flávio. Perdeu o jetão, né? Joaci, quer falar, Joaci? Joaci? Só tchau? Quem mais? Ninguém mais? Gente, até a próxima. A Vitória tá ali quietinha. Tchau. Não esqueçam da selfie de todo mundo. Tchau. Obrigado. Agora, a foto comunitária. Isso. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Liga aí, Mel. Pessoal, beijo no coração de todos. Liga aí.